Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer e alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Hoje nós daremos início nessa lição de número 13, a última lição desse trimestre, do quarto trimestre. Passou bem rápido, foi uma bênção de Deus. Nós aprendemos muito com a palavra de Deus, com essas lições. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros poéticos. Esta lição é direcionada à classe dos adolescentes, né? Então já partiremos aqui para o texto áureo, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Já começa logo com uma pergunta, né? Como purificará o jovem o seu caminho? E já vem a resposta: observando conforme a palavra, conforme a tua palavra, observando conforme a palavra de Deus. E assim o jovem vai purificando os seus caminhos, a sua vida. A leitura bíblica nos Salmos de número 119, do versículo 9 ao versículo 16. Depois os irmãos poderão estar lendo em classe, na sala de aula, né? Introdução. Nós vimos durante todo o nosso trimestre sobre os livros proféticos e hoje estudaremos os livros poéticos da Bíblia. Diferentemente da poesia brasileira, que possui métrica e rima, na poesia hebraica prevalece o paralelismo, que é a repetição de um pensamento, com palavras distintas, podendo expressar ideias similares. Paralelismo, sinônimo. Exemplo, Salmo 119, 1. Ideias opostas, paralelismo, antiético. Salmo 1, 6. Ou ainda paralelismo sintético. Nós vemos que a ideia a poesia bíblica, ela é diferente da poesia que nós estudamos na escola, que nós aprendemos nos livros paralelos, nos livros aí na escola e etc, né? Então, a poesia bíblica, ela é uma repetição de pensamentos e de ideias. Que implica da primeira sentença, Salmos 19, versículos 7 a 9. O estudo dos livros poéticos é muito importante, pois além de serem inspirados por Deus, possui orientações práticas e apresentam respostas às indagações do homem. Olha que bacana, né? É um tema muito oportuno para ser explorado em sala de aula, depois da sala de aula, no cotidiano, porque na vida humana há muitas perguntas, né? Qual é a proposta do ser humano na Terra? Por que nós nascemos? Então aqui é um tema muito importante para ser explorado pós-aula, ser pesquisado aí com os irmãos, com os alunos, e é muito bacana esse tema. Então o estudo dessas poesias apresentam respostas e indagações do homem a respeito da nossa fé e diversos aspectos da vida cotidiana. Partiremos para o tópico de número 1, falaremos um pouco de Jó. Todos conhecem a história de Jó, homem fiel, homem íntegro, homem que buscava fazer as coisas certas, buscava estar sempre agradando a Deus, um homem que orava e fazia suas ofertas, já prevendo algum mal que os seus filhos ou a sua família pudesse ter cometido, algum erro, algum deslize. E Deus se agradou deste homem de tal forma de chamá-lo de meu amigo, né? Meu servo. Observaste o meu servo Jó. Olha que bacana, né? Palavra servo,
ela tem vários significados, né? Então depois os irmãos poderão aí estar estudando sobre o significado de servo. Em outra palavra, quando Jesus conversava com os discípulos, Jesus disse: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz e nem para onde vai. Então Jesus já não queria mais chamar ali os apóstolos, os discípulos de servo, mas de amigo, porque o amigo ele é compreensível, o amigo ele é mais chegado. Então Jesus mudou essa palavra de servo para amigo. E nesta ocasião nós, estudando o livro de Jó, nós vamos observar que Jó serviu a Deus como servo obediente, servo fiel, servo temente, servo que estava disposto a obedecer aquilo que Deus estava determinando para a sua vida. Então Jó serviu ao Senhor como servo fiel. Então nós estudaremos a fragilidade humana e a soberania de Deus. O livro de Jó é considerado o mais antigo das Escrituras. Embora não haja menção no livro sobre quem foi o seu autor ou a data que foi escrito, alguns historiadores atribuem a sua autoria a Moisés e afirma que Jó foi contemporâneo dos patriarcas. A narrativa começa contando sobre o seu caráter, homem íntegro. Então a Bíblia já começa ali o livro de Jó nos dizendo que ele era um homem íntegro, homem de caráter. Então nós vamos observar nesta lição a fragilidade humana e a soberania de Deus. Por vias, muitas vezes, Deus ele quer provar a nossa fé. E quando Deus está provando a nossa fé, Ele está refinando a nossa fé. Ele está dizendo para nós: olha, eu quero um pouco mais de ti. Não é por nós levarmos uma vida íntegra, sincera diante de Deus, que nós estamos livres dos problemas. Porque muitas vezes pode ser que Deus permite o problema na nossa vida para edificar aquelas pessoas que estão perto de nós, para que aquelas pessoas que estão ao nosso lado, com a fé fragilizada, que estão fracos, sem força, possam olhar para nós, a nossa dificuldade, a nossa doença, os nossos problemas, como nós estamos enfrentando tudo isso, e essas pessoas possam receber fé através disso. Então, não é por nós levarmos uma vida correta que nós estamos livres dos problemas, porque, para que fique bem claro, é bem possível que Deus queira usar a nossa vida para salvar muitas vidas, assim como fez com Jó, que até hoje, até nos dias de hoje, nós se inspiramos em Jó. Quando nós lemos a história de Jó, tudo que Jó passou, nós sentimos a nossa fé avivada. Nós sentimos que precisamos ser mais amigo de Deus, buscar mais a presença de Deus. Então, quando nós olhamos o sofrimento de Jó, nós olhamos para a pureza da vida de Jó, para a santidade da vida de Jó, e o propósito da enfermidade de Jó. Em tudo isso, Jó se manteve ali firme, não titubeou na sua fé, não desviou da sua fé. Quando tudo era contrário, Jó permaneceu ali firme, firme, íntegro a Deus. Tanto que ele disse em Jó capítulo 19, no versículo de número 25 e 26, Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive
Olha que segurança, que palavra poderosa de segurança. Mesmo ali naquela situação difícil, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E no versículo 26 ele diz: e depois de consumida a minha pele. Jó não tinha mais pele, estava tomado ali pela lepra, por aquela enfermidade terrível. Ele diz: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Isso que é confiança em Deus. Ele está dizendo que ainda na sua carne ele viria a Deus. Confiança, fé, esperança, a certeza no Deus vivo que ele servia. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, meu Deus, e que por fim se levantará sobre a terra. Aí ele profetiza para ele mesmo, dizendo: e depois de consumida a minha pele, quando não houver mais pele, não houver mais solução alguma, ele diz: ainda em minha carne eu verei a Deus. Que palavra de confiança, palavra de esperança. Então nós podemos observar que Jó era contemporâneo dos patriarcas. A narrativa começa contando sobre seu caráter, homem íntegro, que temia a Deus e desviava do mal. É importante nós frisarmos bem esta palavra. Homem íntegro, não achava nele falha, temente a Deus e ainda desviava do mal. O mal estava ali na esquina, ele já estava passando em outra esquina. A conversa estava ali na esquina, ele já estava passando por outra. O mal estava ali na esquina, ele já estava cortando volta. Ele estava desviando do mal. Olha que coisa bacana. O homem que tinha visão de Deus, que conseguia enxergar aonde estava o mal. Mostra para nós nesta palavra, que Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele tinha muita segurança em Deus, em saber o que era bom e o que era mal. Isso traz para nós o entendimento de que Jó era um homem estudioso da palavra de Deus. Era um homem que estudava as leis de Deus. Então ele conhecia exatamente aquilo que agradava a Deus e aquilo que desagradava a Deus. Por isso a palavra aqui no livro de Jó diz que ele desviava do mal. Nós só vamos ter conhecimento do mal se nós conhecermos a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai revelar para nós o que é bem e o que é mal, o que agrada aos olhos de Deus e o que desagrada aos olhos de Deus. Por isso, a importância de estar constantemente estudando a palavra de Deus, participando da escola da IBD, participando dos cultos, tirando o melhor proveito da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que bem-aventurado é o homem que na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e não se aparta dela em momento algum. A Bíblia chama essas pessoas de bem-aventurados. Salmos 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Que intercedia por seus filhos e fazia sacrifício a Deus por eles, mesmo sem saber se estavam pecando
ou não. Então Jó já tinha essa preocupação de estar orando pela sua família, pelos seus filhos, e estar apresentando a Deus sacrifício que porventura algum dos seus filhos pudesse vir a pecar e Jó não ver, não ficar sabendo. Então Jó era um homem que estava sempre preocupado com a sua família, com o bem-estar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, e nisto em oração, sacrifício a Deus constantemente. Versículo 5. Logo no início do livro surge um personagem, Satanás, que pede permissão para Deus para tocar em Jó, e o Senhor lhe permite. Diversas situações ocorreram para que Jó abandonasse a sua fé. Seus amigos os desprezaram. Jó 19,14. Foi perdido. Jó 1,16. Sua saúde ficou altamente debilitada. E sua esposa o persuadiu a negar o Altíssimo. Porém, Jó se manteve fiel. Então, nesta primeira abordagem que surge este personagem chamado Satanás, ele se apresenta diante de Deus e Deus pergunta para ele: de onde vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra. Aí o Senhor fala para Satanás: tem observado o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? E ele fala com Deus: sim, Senhor, tenho observado. Nós podemos observar a astúcia de Satanás. Quando ele se apresenta diante do Senhor e replica com o Senhor dizendo: tenho observado sim o teu servo Jó. E ele diz: ele só é fiel porque o Senhor tem coberto a vida dele de bênção e saúde. Então, ali nesse diálogo, o Senhor permite que o diabo tocasse na vida de Jó, tirasse tudo que ele tinha, menos a vida. Então, nós podemos observar que o inimigo só pode tocar em nós se houver uma permissão do Senhor, para que possa ser cumprido em nós um propósito de Deus. E Deus conhecia Jó na palma da sua mão e sabia que Jó não ia negá-lo de forma alguma. Tanto que Jó disse, quando Jó perde tudo, vem a má notícia, Jó rasga sua roupa e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Isto demonstra para nós a consciência que Jó não estava apegado a bens materiais ou coisas terrenas, ainda que Jó era muito rico. Possuía fazendas, empregados, gados e tudo mais. Mas em tudo isso que Jó possuía, o seu coração não estava na sua riqueza, mas o seu coração estava voltado para Deus. Então Deus conhecia a sua integridade, a sua fidelidade. Então eu deixo aqui uma pergunta para nós: será que Deus conhece? Como será que Deus nos conhece? Como nós temos apresentado diante de Deus? Será que Ele pode confiar em nós para cumprir em nós um propósito? Para cumprir na nossa vida aquilo que Ele deseja fazer? Assim foi também com Maria Madalena, com Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, uma jovem se preparando para casar. E o Senhor olhou para Maria e achou graça nela. E mandou que o anjo viesse anunciar a vinda do Salvador. Olha a confiança que o Senhor teve
em Maria, em confiar em Maria esta tão importante missão, que era carregar no seu ventre o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele tem os seus escolhidos para realizar a sua obra na terra. Então nós podemos observar que a saúde de Jó ficou debilitada, a sua esposa o persuadiu para negar o Altíssimo, porém Jó se manteve ali fiel, firme a Deus e aceitou a sua vontade. Eu achei tão interessante esta palavra, aceitou a sua vontade, que quando nós aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, mesmo que seja o propósito que foge ao alcance do nosso entendimento, nós vamos estar tranquilos, sabendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E Jó, quando aceita a vontade de Deus sobre a sua vida, e diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Em outra palavra, Jó também disse que, porventura, o Senhor daria algum mal a ele? Jó diz, nós aprendemos a receber somente o bem e não o mal. Então Jó, ele estava preparado para tudo. Além de ser um homem íntegro, fiel a Deus, ele estava pronto, preparado para cumprir a vontade de Deus, para que se cumprisse na vida dele a vontade de Deus, sem questionar a Deus. Jó capítulo 2, versículo 10. É interessante que Jó estava numa situação de calamidade tremenda, e a palavra diz que os seus amigos vieram visitá-lo. E os seus amigos ficaram ali uma semana sentados ao lado de Jó, sem dizer uma só palavra, tentando entender o que estava acontecendo com Jó, tentando entender a fé de Jó, tentando entender a fidelidade de Jó. Mesmo diante daquela situação, se manteve ali firme, sereno, tranquilo, não blasfemou. Tanto que depois Deus fala para Jó, olha Jó, agora chegou o momento de abençoar a sua vida, de mudar o seu cativeiro. Então Deus fala para Jó, Jó, vai e ora pelos seus amigos. Mas na verdade quem estava precisando de oração era Jó. Quem estava precisando de socorro era Jó. E muitas vezes nós estamos passando por um momento terrível. E o Senhor, neste momento terrível, nesta turbulência, Ele quer usar a nossa vida para abençoar a outros. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e vamos cumprir o ide do Senhor, é exatamente neste momento que Deus, Ele começa a cuidar de nós. Nesta lição nós tiramos que quando nós cuidamos daquilo que Deus está mandando cuidar, Ele cuida de nós. No momento que Jó orava pelos seus amigos, diz a palavra que Deus virou o cativeiro de Jó. Olha que bacana. Então, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro, transformou a sua história e lhe restituiu tudo o que dantes possuía. Jó 42, 12. E em Jó 42, no versículo 1, vamos ler o que diz a palavra. Diz assim, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Olha que confiança em Deus. Coisa linda, maravilhosa. Então, enquanto Jó orava pelos seus amigos, naquela situação terrível, Deus muda o cativeiro de Jó.
Alguns aprendizados que podemos tirar dessa história são: nada nesta vida acontece sem a permissão de Deus. O diabo só toca se Deus permitir. Devemos aceitar a vontade de Deus sem questionar. Deus é soberano. Nós, suas criaturas, não podemos questionar a maneira de agir o dono do universo. E por fim, por mais que não vejamos solução para os nossos problemas, se permanecemos fiéis a Deus e mantivermos uma vida de oração, o Senhor transforma a nossa história de tristeza em alegria. Então a oração, ela é a chave para que todas as coisas sejam mudadas. A situação que Jó se encontrava, ele ouve a voz de Deus que lhe ordenava a orar pelos seus amigos. Então nós vamos observar que a oração, ela é poderosa. No momento que Jó orava pelos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro, muda a sua história. É como se diz, né? Ah, hoje eu não estou bem, não vou na igreja, porque eu não estou bem hoje. Mas nesse momento que você não está bem, talvez é nesse dia que Deus quer te usar. E você vai ficar em casa? Ah, mas hoje não estou me sentindo bem, não vou no culto. Perdeu a oportunidade de ser usado por Deus. Esta é a realidade. Amém, meus irmãos? Partiremos agora para o tópico de número 2. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Partiremos agora para o tópico de número 2, que diz assim: Salmos, o hinário oficial do povo de Israel. Os salmos são um conjunto de orações, súplicas, adorações e agradecimentos em forma de cânticos, escrito em sua maioria pelo rei Davi, mas também por Salomão, Asaf, pelos filhos de Corá e até mesmo por Moisés. Salmo 90. Todo cristão lembra-se de pelo menos um salmo. Tenho a certeza que todas as pessoas conhecem pelo menos um salmo. Por exemplo, o Salmo 91, tem pessoas que conhecem ele assim por inteiro, que trata do cuidado de Deus com o seu povo. Os Salmos de número 23, que fala da providência divina através do sumo pastor, ou o Salmo 1, que mostra a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mais importante do que decorar os salmos é colocar em prática e meditar na lei do Senhor. Aqui nós podemos observar que não basta conhecer somente a letra do papel, a letra da Bíblia. Tem pessoas que falam assim: ah, eu conheço a Bíblia de capa a capa, conheço todos os versículos da Bíblia, eu conheço tudo, mas o mais importante de conhecer a letra é praticar a palavra de Deus, colocar em prática na nossa vida. Assim como nós já estudamos agora anteriormente sobre Jó, conhecedor da lei do Senhor, ele colocava em prática na sua vida, no seu cotidiano, a palavra de Deus. Por isso ele foi vitorioso, ele teve a vitória sobre os seus problemas. Então nós devemos colocar em prática, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, crer nas palavras ali reveladas e nas profecias messiânicas, e adorar a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. Então, acima de tudo, nós devemos ter gratidão por tudo que Deus tem feito por nós, por tudo que Deus realizou e tem realizado na nossa vida. Então nós devemos ser, além de tudo, gratos a Deus. Então nós partiremos para o tópico de número 3,
que vai falar sobre Provérbios e Eclesiastes. Sabedoria para uma vida próspera. Em 2 Crônica, capítulo 1, versículos 7 a 12, vemos Deus apresentando em sonho a Salomão. Nesse momento foi um momento crucial na vida de Salomão, quando Deus se apresenta para Salomão e fala para Salomão pedir o que ele quisesse, Deus lhe daria. Se Deus se apresentasse para nós agora, aqui em figura, e perguntasse para nós, olha, o que você quer? Tenho certeza que uns ia pedir namorada, outro ia pedir carro, outro ia pedir casa, outro ia pedir riqueza, mas Salomão, ele deixa para nós uma aula importantíssima, um ensinamento tremendo, que a sabedoria, ela é a chave para conquistarmos todas as coisas que nós queremos conquistar. Quando nós lemos Eclesiastes, quando nós lemos Provérbios, nós vamos deparar com uma sabedoria suprema, que ainda nos dias de hoje, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, nós não vamos encontrar uma pessoa com tal sabedoria para escrever tal sabedoria e revelar a nós a sabedoria de Deus. E nós podemos observar que quando Salomão ele pede para Deus sabedoria, e Deus se agrada de Salomão e dá a ele a sabedoria. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que as dos homens. Os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que o caminho do homem. Quando o homem pensa algo, que ele chega assim, o homem vai falar assim, o meu pensamento é o ápice da sabedoria. O pensamento do Senhor está um pouco acima, está diante do pensamento do homem. É muito além da sabedoria do homem. O homem pensa que inventou o foguete, inventou o avião, e que foi à lua, e que tem sabedoria tecnológica, nanotecnologia. Isso para Deus não é nada. Não é nada diante da soberania dos pensamentos supremos de Deus. E quando Salomão pede para Deus sabedoria, agora Deus vai revelar para Salomão a sua grandiosa sabedoria. Tanto que a Bíblia diz que Salomão ele foi o homem mais próspero, mais sábio de toda a terra. E em todo tempo não haverá outro homem mais sábio do que Salomão. E nós podemos observar, os homens sábios da terra hoje não chegam aos pés de Salomão, porque ele recebeu de Deus. Como Paulo escreve carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, Paulo diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo não recebeu ensinamento de homem, mas ele recebeu a palavra revelada de Deus e as transmitiu ao homem. Então Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor é o que também eu vos ensinei. Amém, meus irmãos? Espero que vocês estejam entendendo a aula, né? Então nós vamos observar que, aparecendo Deus em sonho a Salomão, ele pergunta o que deseja. A resposta do rei não foi ouro ou prata, mas sabedoria. Os livros de Provérbios e Eclesiastes são de sua autoria. Uma pequena amostra da imensa sabedoria que Deus lhe proporcionou, quando o tornou o mais sábio de todos os homens. E até hoje não se levantou homem mais sábio que Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, 2 Crônica 9, 22.
nós vamos observar alguns conselhos práticos que vemos nos escritos de Salomão. São: aproveitar a juventude, sabendo que vamos ter que prestar conta de tudo. Salomão nos orienta da seguinte forma: olha, não despreze a tua mocidade. Em Eclesiastes 12 ele fala assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, Salomão está orientando a juventude, dizendo: olha, aproveite a sua mocidade servindo a Deus, buscando as coisas que são de Deus, sabendo que nós daremos conta de tudo a Deus. Não fazer justiça com as próprias mãos, mas esperar em Deus. Então nós não devemos fazer justiça com a própria mão, mas esperar em Deus, que a justiça de Deus, ela não falha, ela é poderosa. Ele também nos ensina que mais vale ter pouco com Deus do que ter riqueza sem Deus. Então Salomão vai nos dizer que o que ganharia, o que adiantaria para o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Então é melhor ter pouco, mas ser fiel a Deus e ganhar a salvação. A salvação é a riqueza suprema na vida do ser humano. A maior riqueza do ser humano é ele ganhar o dom da vida eterna em Cristo Jesus. E ele ainda nos ensina: se quiser ser sábio, anda com sábios. Olha que ensinamento maravilhoso para os jovens, para nós jovens, né? Se você quiser ser sábio, anda com quem é sábio. Meu Deus, quando você anda com pessoa que é sábia, você aprende tanto, você cresce tanto, você desenvolve. Mas quando você anda com aquelas pessoas que não estão nem aí para a vida, meu Deus, é só prejuízo. Provérbios 13, 20. Deus não se agrada de quem é preguiçoso. Olha outro aí, ensinamento. Salomão diz: ó preguiçoso, vai ter com as formigas, porque a formiga trabalha ali no verão para invernar, para se esconder no inverno, né? Então ela trabalha dia e noite juntando alimento para ter a sua reserva. Então ele fala: ó preguiçoso, vai ter com as formigas, vai trabalhar. E o outro ensinamento diz: não aceitar ser fiador de ninguém. Salomão fala: olha, quando se der por fiador, não descanse os seus olhos. Então aquele que se torna fiador de alguém, ele não tem descanso. Ele vai sempre estar preocupado se alguém pagou aquela conta, se o seu nome não sujou. Então ele não descansa os seus olhos, ele fica ali preso porque assinou ali como fiador. Então nós não devemos ser fiador de ninguém. Por isso Deus deu para nós a identidade própria. Nós temos o nosso CPF, o nosso RG, o nosso nome. Não é para emprestar para ninguém. Se a pessoa não teve cuidado do seu próprio nome, quem dirá do nome de outra pessoa? Então Salomão, esta orientação, ele diz: olha, não seja fiador de ninguém, não empreste seu nome para ninguém. E por fim, entre outros conselhos preciosíssimos, não se prenda ao passado. Tem muitas pessoas que estragam o futuro porque está preso no passado. E Salomão nos orienta: olha, não se prenda ao passado. O que passou, já passou. Não tem como voltar mais. E por fim, meus irmãos, partiremos para a conclusão desta matéria, né? Está tão gostoso aqui que passa tão rápido. Conclusão. Chegamos ao final de um trimestre de aprendizado. Cremos que Deus falou profundamente ao coração de
cada um dos adolescentes. Não devemos ficar só nas palavras desta revista, mas ler e meditar diariamente nas Escrituras. Ler os bons livros, buscar na Escritura, pesquisar sobre a palavra de Deus, o significado da palavra de Deus, significado do texto, significado de uma frase. Então é muito importante o estudo da palavra do Senhor. Os livros poéticos, em especial, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, são uma fonte transbordante de conhecimento para a nossa vida. Embora escrita há milhares de anos atrás, como disse o evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia ela é atualíssima. Então tem aqui um texto frisado que diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Nós vamos observar e atentar por esta palavra. E vamos buscar não só ficar aqui na revista, mas como o escritor aqui já nos orienta, vamos buscar na palavra de Deus, vamos buscar nos livros, vamos buscar conhecer a Deus, crescer, não somente na graça, mas crescer também no conhecimento. Como aquelas pessoas que falam assim, aquela pessoa é usada por Deus, vai pregar, mas não sai nada, quer ficar só profetizando, falando em língua. E a palavra de Deus diz que aquele que fala em língua edifica a si próprio, mas aquele que profetiza edifica a todos. Aquele que profetiza a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que recebe de Deus como Salomão recebeu, assim como Paulo recebeu, ele transmite a outra pessoa, e a pessoa ela é edificada com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus dê a cada um de vocês muita graça, muita sabedoria, que nós possamos crescer não somente na graça, mas no conhecimento da palavra, conhecimento do Senhor. Assim como Jó, ele conhecia toda a lei do Senhor. Por isso a palavra diz que Jó, ele desviava-se do mal, porque Jó conhecia aquilo que era mal e conhecia aquilo que era bom. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus continue abrindo a vossa mente, o vosso coração, o vosso entendimento, que Deus prospere grandiosamente em cada vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.